Obrigado, Carlos. Em nome do CJE e da Fiesp, a gente agradece a exposição. E agora a gente tem a honra de convidar ao palco o senhor Emmett, com a moderadora, a Renata Rocha. Boa tarde a todos. Somente relembrando, antes da gente começar, que este evento está sendo gravado e transmitido através do site www.fiesp.com.br/online. E também, antes do Amit começar, se vocês quiserem já se preparar, enquanto ele fala, com algumas perguntas, tem várias meninas lindas, aí as recepcionistas passando com os papéis, para depois a gente fazer as perguntas para ele. Está colocando o microfone, eu vou começar a apresentá-lo. É uma honra para essa casa receber uma personalidade desse calibre, o Sr. Amit Goswami. Ele é um indiano físico quântico e hoje ele vai trazer para nós o tema criatividade quântica no mundo dos negócios. O Sr. Amit Goswami, ele é PhD em física quântica, ele é referência mundial em estudos que buscam conciliar ciência e consciência. Amit é PhD em física quântica pela Universidade de Calcutá, Índia, conferencista, pesquisador e professor emérito do Departamento de Física da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. Leciona regularmente no Ernest Holmes Institute e na Philosophical Research University, em Los Angeles. Também é membro do Instituto de Ciências Noéticas. Autor de inúmeros artigos científicos publicados em revistas de medicina, economia e psicologia, escreveu também vários livros que estabelecem a relação entre física e espiritualidade, como os best-sellers Criatividade para o Século XXI e O Ativista Quântico. Tornou-se mundialmente conhecido ao participar e expor suas ideias no filme Quem Somos Nós, em inglês What the Bleep Do We Know. Foi palestrante e convidado da Conferência Internacional Ethos e também ministrou palestras em grandes empresas como Natura e Banco Real. Em 2011, estabeleceu as bases para o Centro de Ativismo Quântico Brasil, uma parceria com o Instituto Aleph. A palestra será dada em inglês. Então, quem ainda não pegou o seu fone para tradução, haverá tradução simultânea e o tempo é todo do Sr. Amit Goswami. Thank you. Thank you. Thank you. It's a privilege to present. É um privilégio fazer essa apresentação aqui. Boa tarde. Agradeço pela apresentação, agradeço aos organizadores pelo convite e agradeço pela abertura, por quererem escutar o que a física quântica pode contribuir em termos de possibilidades para o futuro. Física quântica é a física das possibilidades. Empresários são as pessoas que escolhem possibilidades, olham para possibilidades e olham para as suas olham para os seus aspectos financeiros, econômicos, transformam em projetos e produtos. Então, começa com possibilidades e manifestações concretas. Por muito tempo, nós não tivemos uma ciência da manifestação. Com a física quântica e a nova visão de mundo, uma mudança paradigmática foi criada na ciência, nós temos uma ciência da experiência agora. Isso se tornou uma boa ideia.
juntar isso como a ciência e a arte da manifestação. Então, eu convido vocês, de verdade, encorajo-os a se envolverem com essa nova visão de mundo. Ela vai mudar a forma em que vocês pensam sobre negócios, economia, ideias para investimentos. No geral, nós precisamos disso, porque hoje a razão de nós vermos uma redução econômica, essas crises, os negócios decaindo ao invés de se expandindo na maior parte do mundo. O Brasil tem sorte, mas mesmo no Brasil também temos problemas, obviamente, há uma mini-recessão acontecendo. Então, o que está acontecendo é preciso ver isso, que nós, como nós estamos na visão, dentro de uma visão de mundo materialista, de um sistema econômico em que o capitalismo foi distorcido para pensar que nós, que a visão de mundo materialista é a base do capitalismo. Ela não é. A visão de mundo materialista diz que tudo é feito de matéria. Mas quando o capitalismo foi formulado, ele foi formulado dentro de uma visão de mundo muito diferente, do século XVIII. A visão de mundo prevalente naquela época era diferente. Both mind and matter Tanto a mente was quanto a valued. matéria At eram that time, valorizadas. science E na época, and a spiritual ciência traditions, e as tradições Christianity mainly in the espirituais, West, both sobretudo contributed o to the cristianismo worldview. no Ocidente, contribuíram para a If construção mind dessa and visão de matter mundo. are both Se a mente e a involved, matéria then ambas estão obviously envolvidas, então capitalism obviamente that was o formulated at that capitalismo time que foi by Adam formulado Smith naquela época por Adam had Smith teve the mental o aspects, aspecto the experiences mental, that as we experiências experience in the que nós mind inside of us. experienciamos a mente Obviously, in dentro de Adam nós. Smith's formulation, that Obviamente, na played a formulação de role. Adam Smith, isso teve um papel. Agreed, capitalism is about bringing a O gift, capitalismo which trata requires de creativity, trazer an ability to produce, dom que requer criatividade, a need, capacidade de produzir e a uma consumer necessidade do who has a need consumidor, to satisfy. When que these two precisa things come together, satisfazer gift essa and need, necessidade. we have Quando a business, a dádiva e a production necessidade se and juntam, consumption. temos um negócio, We produção have e an consumo. economy. Nós temos uma And economia. Adam Smith said that Adam Smith disse que if se the invisible hands of the a market mão invisível do mercado is the only thing that ela é a determines única coisa que this determina equation of essa gift equação and need, da then dádiva there will be e da an necessidade, ou equilibrium. seja, da oferta There e will be procura, a steady então state haverá between production and consumption, equilíbrio, prices will estado be stable, and assim, resources estável, will be com preços allocated into estáveis e different areas of recursos the serão economy in an equitable alocados manner. para In other words, all the diferentes áreas aspects da of economia stable de economy forma will be equitativa, ou seja, todos os Agreed aspectos that this dream that Adam Smith had dos never negócios ou da economia quite ser estável serão came satisfeitos. to fruition. Mas isso Agreed nunca that from the aconteceu, a beginning there were fruição, recessions. e desde o começo that from the do beginning capitalismo the houve uma economy would recessão, a go into economia dumps, desde o início bust, and then tinha again there will esses be altos e too much baixos, heating up of the economy, havia boom aquele time. aquecimento, This business aí cycle vinha o problem Adam boom, Smith never depois as solved. quedas, e esse problema Adam Smith nunca And we are resolveu. still suffering from E ainda the same disease sofremos da mesma Adam Smith doença que o had. capitalismo But the way to inicial modify tinha. it, Mas a forma de modificar the way to isso, modify a it, forma para se mudar has essa failed. situação, falhou. what are we missing? O que estamos perdendo? O que And está The faltando? worst of it E o we have pior, seen in the last 60 nós years. vimos nos Because últimos look at the 60 anos. history of the Porque last olhe 60 para a years compared to história the dos últimos previous 60 anos 100 comparado years or more. aos anteriores 100 In the last anos. 60 ou years we mais. have seen more Nos últimos recession 60 than anos ever temos before. visto mais recessão In do the que em last 60 qualquer years we época have had anterior. no Nós tivemos major new ideas. Nós não tivemos All the ideias ideas that we today talk grandes, about, every importantes. idea Todas came as in the 50s and ideias 60s. novas, Nothing assim, after revolucionárias, vieram entre os anos You have 50 to e ask the 60, question, ou why até is? então, nada depois Because disso. that É is the preciso time, perguntar 50s and por 60s, quê. Então, that scientific foi materialism na época came dos about, 50 e this idea 60 that que o materialismo matter is científico everything. surgiu, a de que a matéria é tudo.
a base de tudo, né? Ela surgiu nessa época. A mente foi esquecida, abandonada, era considerada ser um subproduto do aspecto material do mundo. Matéria e as suas interações eram então buscamos inovação apenas na arena material. Esquecemos quase totalmente da mente. É por isso que esquecemos questões como o que o palestrante anterior falou sobre educação, que eu achei maravilhoso. E por que nós não valorizamos o sutil mais, exceto pelo para uma forma de ter um emprego, né? A educação é valorizada apenas para isso, mas não foi para isso que a educação foi criada, não para ter uma graduação e um emprego, mas foi criada porque os seres humanos têm uma necessidade inerente de explorar significado. E isso nós esquecemos. Significado não pode ser computado, o significado está além da visão de mundo das interações materiais. A matéria não consegue processar significado. Então, os cientistas materialistas ignoram o significado completamente. E o que acontece é que as pessoas estão buscando significado não somente em suas vidas, mas se dão conta de que o ganhar a vida não tem significado, a pessoa não fica satisfeita. Nós queremos que o nosso ganha-pão, aquilo com que ganhamos a vida, tenha significado. Então, estamos maduros para os negócios, as empresas buscarem isso e tornar o significado um dos aspectos da equação na economia. O que ainda é mais incrível e surpreendente é que nós esquecemos a arena inteira de novas possibilidades em negócios em termos da experiência das sensações, dos sentimentos. E esses também, igual ao significado, não podem ser incorporados à filosofia do materialismo científico. E o que nós sentimos? Todo mundo imediatamente dirá que sente energias. No materialismo científico, as energias provêm apenas do movimento físico. Qualquer tipo de energia que nós podemos apenas sentir, a energia material da qual a física fala, mas a energia, eu estou falando de energia que somente seres biológicos sentem. Esse conceito foi abandonado porque pensou-se no conceito da energia vital, não poderia ser incorporado na ciência. Assim como a mente não poderia ser incorporada, pensou-se na ciência. Assim como pensava-se que a consciência, a ideia de nós experienciarmos, a ideia de sermos nós que temos sentimentos e significados, não poderia ser incorporado na ciência, e por isso a ciência começou a dizer que a consciência não existe, apenas como um epifenômeno do cérebro. Então, o que está mudando? A grande notícia de hoje é que a física quântica restaura a consciência, a física quântica nos dá um caminho para trazer de volta o significado, a sensação, o sentimento, todas as nossas experiências, assim como experienciamos os órgãos dos sentidos, a matéria. Então, a física quântica está abrindo espaço novamente. E se você é um empresário, o que você pode pensar? É maravilhoso, você tem novas formas de criar valor. Agora, antes só havia valores materiais, agora podemos ter valores para sentimentos, para sensações, para significado, para intuição, o arquétipo real como bondade, abundância, verdade, justiça, que todo mundo busca. E, finalmente, a consciência em si, a totalidade. Vocês veem a possibilidade para empresários dentro disso?
Vocês percebem? Então, como é que isso acontece? A física quântica é a física das possibilidades. A questão que surgiu é como as possibilidades se tornam realidade. Porque o ponto é extremamente paradoxal. Elétrons são possibilidades. Isso significa, se você solta um elétron nessa sala, literalmente, em momentos, o elétron estará pela sala toda em possibilidade. Mas quando você detecta o elétron com um detector, você percebe que o elétron aparece sempre em um lugar em particular. Então, a possibilidade e a realidade. Como é que a possibilidade se torna realidade? Se torna um mistério, um paradoxo, quando você percebe que há um teorema matemático que diz que as interações materiais nunca conseguem converter possibilidade material em realidade. A matéria não tem o poder causal de fazer com que a sua própria possibilidade se torne um evento real. E como é que o elétron se torna localizado? Ele estava pela sala toda, isso é o que prediz a teoria. A teoria nos dá probabilidades, então nós podemos ir calculando probabilidades por zilhões de objetos, tudo bem, mas para alguns poucos objetos. Então, o que acontece? A física quântica, ela enfrenta este paradoxo. E como se resolve este paradoxo? A solução é estranha, ela é radical. Ela é maravilhosa para empresários, porque ela nos dá uma abertura para novos valores. A solução é que a consciência é a base de todo o ser, não a matéria. As coisas não são feitas de matéria, como pensado antes, mas sim de consciência. Então, são ondas de possibilidades quânticas para a consciência escolher a partir delas. A consciência escolhe a partir de suas próprias possibilidades. A consciência escolhe da sua própria possibilidade que ela contém tudo, a consciência contém tudo. Então, se a consciência escolhe a partir de possibilidade, por que só deve haver possibilidades materiais para se escolher a partir? Podem haver possibilidades de significado, de energias vitais, de valores arquetípicos, intuitivos, que eu mencionei, amor, beleza, justiça, verdade. Dessa forma, a consciência pode ser pensada como um reservatório, não só das possibilidades materiais, que até agora estiveram presentes na economia, mas sim de novas possibilidades. Possibilidades de energias vitais que nós sentimos, significado mental que nós pensamos, valores espirituais que intuímos, todos estes são também valores nos quais podemos investir, a partir do qual podemos criar capital. Agora a questão é como fazer isso então? Bem, o meu tema para a palestra era criatividade para os negócios. Eu não esqueci, não. E como nós fazemos isso, então? Com criatividade, porque a mesma ciência da física quântica não somente nos confere uma visão de mundo que revoluciona a nossa visão dos negócios, mas também nos diz como fazê-lo, como ser criativos, inovadores, para encontrar esses novos valores, para criar esses novos investimentos em capital, para criar negócios, tecnologias que terão produtos de energia vital, produtos de novo significado mental. O que é a criatividade? A criatividade é encontrar novos significados, descobrir ou inventar novo significado. Antigamente, olhávamos
víamos o significado apenas nos aspectos materiais do mundo. Portanto, o significado que se abria para nós era apenas mecânico. Todos os produtos dos quais falamos são apenas mecânicos. Tudo bem, claro, precisamos de computadores, dispositivos de energia, são ótimos. Mas nós temos visto o significado apenas na parte material do mundo. Agora nós precisamos mudar e começar a ver significado também na parte vital, que torna as coisas vivas. O que é especial? Como é que nós investimos nisso? Como fabricamos um produto que tem algo a nos fornecer, no caso, energia vital? Como fazer isso? Esse é o desafio. Energia vital, nós sentimos isso, nascemos vivos, nós já não demanda nenhum esforço, já temos isso dentro de nós. Requer inovação, requer pensamento, como trazer essa energia vital em produtos que as pessoas usam. Vocês veem o desafio? Não é sem precedentes, não é sem histórico, então relaxe. Por milênios nós temos usado energia vital, temos usado isso na forma de medicina alternativa. Os sistemas de medicina alternativa que vieram de muitas culturas antigas. A mais famosa é a medicina chinesa, tradicional. E especialmente o tema da acupuntura. Fazendo pequenos, dando pequenas agulhadas nos braços e pernas, tem enorme poder de cura. Com pequenas agulhas e pequenas ou seja, agulhadas, isso pode até eliminar a dor numa operação. É incrível, mas como é que isso acontece? A ciência materialista não tem resposta. Tem buscado as energias físicas que levam o efeito da agulhada para o local onde ocorre a cura. Perceberam que não há fluxo sanguíneo, não há sinal nervoso, não há movimento físico conhecido. Então, o que é? A literatura antiga diz que é o movimento de alguma entidade misteriosa chamada Chi, na China. O sistema indiano, na Ayurveda, tem o mesmo conceito, que chama essa entidade Prana, mas só mudou o nome. Então, a forma como o prana e o chi funcionam são tão semelhantes que somos forçados a dizer que é a mesma coisa. E não somente isso, no Ocidente também chamamos de energias vitais por alguns séculos. Então, na medicina, conhecemos o poder curador de algumas energias misteriosas já. Só que nós jogamos essas ideias fora com vitalismo. Achamos que nunca conseguiríamos resolver a questão do dualismo. Dualismo é quando há entidades físicas separadas, como podem interagir com entidades físicas? Como é que a energia vital pode interagir com a matéria? Porque qualquer interação demanda um mediador, algo para realizar a troca, mediar essa energia, mas a energia do mundo físico é conservada, é sempre constante. Então, pensa-se que o dualismo não é uma filosofia sustentável fisicamente, porque não podemos explicar como é que uma entidade física e uma não física podem interagir. A física quântica descobriu como. A física quântica descobriu
o mediador. O mediador é a consciência em si. Se a consciência é a base de todo o ser e a energia vital e as entidades físicas são possibilidades dessa base de todo o ser, a consciência sempre escolhe a partir de sua própria possibilidade, o que não requer nenhum sinal. Quem é o mediador? A consciência media a interação entre a energia vital e o mundo físico. Não há interação. Existe, então, comunicação sem interação física e sem mediador? É possível? Toda a beleza dessa nova ciência é que não somente propomos algo novo, mas já o verificamos. Depois de resolvido o problema da medição quântica, em 1999, um professor da Universidade de México notou, e eu recebi um telefonema dele falando-me dos resultados interessantes para me mostrar. Então, eu olhei o aparelho deles lá, fui até lá, tudo funciona. E o que eles encontraram? Qual é esse experimento? Eu vou descrever para vocês. É totalmente incrível se vocês forem crentes no materialismo científico. Duas pessoas meditando juntas com a intenção de terem comunicação sem sinal. O físico quântico chama isso de comunicação não local. Então, só a intenção. Depois de 20 minutos, eles foram separados, colocados em gaiolas de Faraday separadas. Essas são gaiolas eletromagneticamente isoladas, então as ondas não podem atravessar por elas. Então, elas foram isoladas com relação à troca de sinais eletromagnéticos. E foi pedido que continuassem a sua meditação com essa intenção. Os cérebros são conectados a eletroencefalógrafos individuais que medem as ondas cerebrais, e aí um dos sujeitos recebe uma série de flashes de luz e ativa-se o cérebro deste sujeito, e essas ondas são medidas, então, pela EEG, pela máquina. Então, toma-se as ondas cerebrais, elimina-se o ruído, e então se obtém o potencial evocado. O outro sujeito nunca viu os flashes de luz, não recebeu esse estímulo. Ninguém espera que ele tenha atividade cerebral, e, de fato, sujeitos controle, pessoas que não meditam com intenção, que não conseguem manter a intenção, para elas não existe, aliás, troca, esse intercâmbio, essa atividade elétrica. Sem atividade elétrica, sem esse estímulo, aliás, não há atividade. Mas para aqueles que conseguem meditar, que têm essa intenção, mesmo o sujeito que não recebeu os flashes de luz, esse estímulo, quando se mediu as ondas cerebrais desse sujeito e os analisou da mesma forma, eliminando o ruído e tomando só os sinais, os dois potenciais extraídos a partir das duas máquinas de EEG são tão semelhantes que os experimentadores são forçados a concluir que o potencial elétrico de um sujeito foi transferido ao outro sujeito, então existe um potencial transferido. A atividade elétrica transferida de um cérebro para o outro sem nenhum sinal. Nós temos que acreditar nisso. 5 anos depois, outra pessoa, Peter Fenwick,
replicou esse experimento em Londres em 2 anos, outra replicação e 2 anos depois outra. Agora já existem 2 dúzias de replicações desse experimento feitos pelo neurofisiologista Jacobo Greenberg na Universidade do México. E a física quântica, ela apoia isso. A ideia da não localidade quântica verifica que não somente a consciência é a base de todo o ser, mas também que a consciência pode mediar a comunicação entre sujeitos, entre entidades não físicas e físicas. Nós resolvemos o problema da mediação, resolvemos o problema do dualismo, nós podemos incorporar entidades duais na ciência e, portanto, podemos construir uma ciência da experiência e assim os empresários podem olhar legitimamente não somente para as nossas experiências materiais, mas também para as nossas experiências de energia vital, de significado mental, de valores arquetípicos e transformar isso em valor econômico. Eu espero que vocês vejam a possibilidade e vejam símbolos de dólar nisso também. Mas há uma beleza nisso tudo também. A beleza é enorme. A beleza é que esse símbolo de dólar que vem a você, vem à sua mente, tem um sabor muito diferente. O dinheiro, ele não mais está comprando apenas coisas materiais. O dinheiro pode ser gasto também para comprar outros valores, como energia vital, vitalidade, pode ser usado para comprar significado, até para comprar felicidade, totalidade, inteireza. E, portanto, no processo de consumir essas coisas novas, você muda, a sociedade muda. Abraham Maslow, um dos grandes psicólogos do último século, descobriu o conceito da hierarquia de necessidades. Ele disse que há 2 tipos de necessidades. Obviamente, pensava à frente de seu tempo. Ele dizia que há as necessidades materiais, mas também as sutis, vitalidade, significado, valores espirituais. Ele disse isso. Ele disse isso nos anos 60, é incrível. E ele disse mais uma coisa. Assim que você satisfaz suas necessidades materiais, imediatamente você quer mais para satisfazer suas necessidades mais elevadas, de vitalidade, de significado mental e valores espirituais. E à medida em que você satisfaz essas necessidades, o seu desejo por necessidades materiais, na verdade, diminui. Então, o que acontece quando os empresários pegam essa ideia de que você pode transformar valores espirituais e até interesse espiritual e vitalidade sujeito de atividade econômica? O que acontece é que você começa a vender essas coisas como produtos e, à medida em que as pessoas os consomem, elas mudam. E as suas necessidades materiais, na verdade, se reduzem. Estive em Londres, eu tenho visto esse sinal em toda parte. Todos nós que respeitamos a ecologia gostamos. É aquele sinal, o simbolinho do reduza, recicle. Nós temos usado isso muito, mas reciclar nós temos reciclado, mas reduzir... Agora vejam, vamos procurar um brasileiro que pode reduzir. Estamos, na verdade, aumentando o nosso padrão de vida. Achamos que não temos o suficiente, os europeus têm mais, nós queremos mais. Como é que podemos reduzir? Abraham Maslow deu-nos a chave na economia da consciência e que a física quântica está nos mostrando como.
aprendendo a engajar-nos com essas novas energias das quais falo, aprendendo a produzi-las e aprendendo a consumi-las, e com isso nós mudamos. Então, de novo, como nós fazemos isso? Com criatividade. Se olhamos para a criatividade, eu falei de descoberta de novo significado, e nós temos que ver significado nessas novas entidades. Tudo bem, mas como nós fazemos isso? Nós fazemos isso como uma máquina? À primeira vista, parece assim. Parece assim, à primeira vista, que nós fazemos isso maquinalmente. Porque todos nós fomos educados em que pegamos bem cedo na escola já a visão de mundo materialista. Quando você vê algo diferente de uma máquina, é até difícil. E isso reduziu a sua criatividade, provavelmente mais do que qualquer outro fator. Sabe, a criatividade tem grandes barreiras por conta de como fomos criados na infância, dos traumas, dos condicionamentos. Parece que não conseguimos explorar o novo, entrar na coragem de explorar o novo. É difícil não fazer as coisas da forma antiga, especialmente quando você acha que você é uma máquina. Como é que pode haver novidade? As máquinas são programadas, tudo que você pode fazer é permutar, combinar de novas formas aquilo que você já tem programado dentro de você. E o que está programado em você é evolução e interação com o seu ambiente da forma como você cresceu, como foi criado. Isso é tudo que uma máquina consegue. Mas, de repente, você se comenta para você mesmo, eu não sou uma máquina, a física quântica está dizendo, eu sou consciência, eu sou consciente, consciência é a base de todo o ser, eu estou enraizado nessa consciência, eu tenho a capacidade de experienciar mais do que matéria, experienciar significado, valores espirituais, significado, toda essa inteireza, essa totalidade. Então você recupera o seu ser quântico. E aí o que acontece? Uma coisa fantástica acontece. Porque a física quântica tem dois domínios da realidade: o das possibilidades e o domínio das manifestações. Então, vejam isso. Esse domínio de possibilidades já descobriu, quando foi descoberto primeiro, foi descoberto pelas tradições espirituais, os místicos, Jesus, Buda, Sócrates, Platão, pessoas como Moisés, descobriram, só que não tinham a linguagem para expressar isso adequadamente. E depois foi descoberto de novo por Sigmund Freud e Jung, que chamaram de inconsciente na psicologia. E nós ainda continuamos não acreditando. E agora a física quântica está dizendo a mesma coisa, a mesma descoberta novamente. Está dizendo, nós temos esse mundo de possibilidades a partir do qual escolhemos o evento real. A mesma descoberta. Então, dessa vez, vamos acreditar, porque já verificamos experimentalmente. A física quântica é a teoria mais verificada, jamais construída pelo ser humano. Então, o que vocês estão esperando? Se acreditarem que são seres quânticos, são capazes de engajar-se em criatividade de dois domínios, não somente com seres conscientes, mas também no seu inconsciente. Essa é uma capacidade que as máquinas não têm. Então, o que acontece? Os pesquisadores da criatividade descobriram que a criatividade é um processo que tem elementos estranhos, não só fazer e encontrar pequenas peças que se esqueceu, pequenas peças do domínio do conhecido que você não tinha percebido antes, aí você começa a montar isso tudo junto. É isso que se está tentando fazer hoje, mas é possível fazer
fazer mais. Você faz e senta. Pesquisadores da criatividade descobriram que fazer e ser, ambos são importantes. Eles dizem que há um estágio de preparação, de incubação, como o pássaro sentado em cima do ovo, fazendo nada. Há um estágio desses no processo criativo. E aí o insight acontece, algo muito quântico acontece. E esse insight criativo é repentino, vem com uma surpresa, com um ahá. Essa surpresa sugere que é um processo descontínuo, é um salto, é repentino. Somente a física quântica tem esse conceito dessa surpresa, dessa coisa repentina. As máquinas só operam com algoritmos contínuos. Só a física quântica nos dá a ideia de movimento repentino. Nós chamamos isso de salto quântico. Quando um elétron salta de uma órbita para outra, ele não passa, o elétron, pelo espaço intermediário. Essa é a capacidade liberada para seres humanos quando aprendemos a levar em conta tanto o ser quanto o fazer. E as pessoas de negócios acham que só é fazer, fazer, fazer. Não é, não. Olhem para a vida de alguns grandes homens de negócios. Criatividade nos negócios foi escrito nos anos 80 por dois professores de Stanford. E eles perceberam que as pessoas de negócios se engajam tanto no fazer quanto no ser. Investigaram a vida de várias pessoas que vocês conhecem. O computadores Apple foi mencionado pelo último palestrante. Os fundadores, a vida deles mostra que são especialistas em relaxar entre episódios de fazer. O mesmo vale para o grande Bill Gates da Microsoft e mesmo Thomas Edison, um dos mais famosos inventores no mundo dos negócios. Mesmo Thomas Edison teve períodos de ser. Ele admitia, ele dizia 98% de transpiração, mas há 2% de inspiração, que só vem quando eu relaxo, quando eu tiro um cochilo. Einstein dizia, as minhas melhores ideias vêm quando eu estou me barbeando. É bem conhecido, Arquimedes cunhou a palavra eureka, que significa descoberta em grego, também teve a ideia durante um banho. Então, fazer e ser. A física quântica mostra, e eu infelizmente não tenho tanto tempo, eu não posso detalhar muito, eu tenho mais 5 minutos, então eu vou rapidamente resumir aqui, mas a física quântica nos mostra que não é fazer, aliás, e depois um período de ser. O que funciona melhor é alternar. Eu chamo de processo ser e fazer. Dubi-dubi-du. Dubi-dubi-du é uma frase bem conhecida no jingle de Frank Sinatra, que tornou isso famoso. Mas é ideal para a pessoa criativa, para o inovador criativo. Dubi-dubi-du. Ser, fazer, aliás, fazer e ser. Então, e aqui, então, vai a minha sugestão com a qual eu termino. Muito boa sugestão do prévio palestrante, quando ele disse, eu gostei muito, por que sonhar pequeno quando você pode sonhar grande? Sonhos são coisas internas, as coisas internas são diferentes das coisas externas. No externo, pequenos átomos fazem a grande rocha, a grande pedra. No interno, não são ideias pequenas que fazem a ideia grande, não é um monte de pequenas. Então, vão direto para a grande. Isso se chama criatividade fundamental ou básica. E assim vocês vão descobrir a forma de como a energia vital pode ser incluída, mesmo em produtos materiais.
Vocês podem até descobrir um caminho para um carro que se torna uma coisa muito habitual. Vocês compram um carro e aí depois de 3 dias já querem um outro. Já tiveram essa experiência? Ele perde o charme, porque ele não tem vitalidade. Se você vai para uma floresta, ela nunca envelhece, porque ela tem vitalidade. Você pode ir de novo e de novo. Dá para vitalizar um carro? Se nós entendermos energia vital e carro, ambos e sua correlação, nós podemos. Esse é o desafio que nós precisamos trazer para a arena dos negócios. Não basta sermos criativos, mas precisamos achar novas arenas de criatividade para descobrir novas fontes de capital, novos caminhos. E a maior força dos brasileiros só no Brasil eu escuto um palestrante falar que a pessoa toma decisões de negócios baseados nas emoções. Então, ele disse, bem, eu acho que vocês tomam decisões baseadas nas emoções. Esse é o ponto forte de vocês. Vocês admitem terem emoções, mesmo os homens no Brasil. Na América do Norte, se o homem admite que ele é emocional, ele está acabado no ramo dos negócios. É verdade. Então, usem a sua força para construir uma nova economia baseada em novos valores, novos produtos, novos tipos de criatividade para o que a física quântica os convida. Muito grato. Muito agradecida, Amit. Thank you so much, Amit. I will ask people who want to ask the questions. They can send the questions in Portuguese, in written form, no problem. Pegando o gancho dessa now, do Amit Goswami, continuing with what you ended with, as you said that Brazilians that they admit making decisions based on the emotions, and that they really do so. In the morning, we heard Martin talking so much about consciousness, about a philosophy within an innovative company. And when he went from red to green through consciousness, we also had Jonathan from Kabbalah Center talking so much about consciousness. I would like to know what you see here in Brazil. Amit lives in the U.S., in India, and spends around 2 months a year in Brazil. So how do you see this consciousness transition that Brazilians are going through towards the openness of talking about the evolution of consciousness? Eu vejo, now better take off. Eu vejo tremendas possibilidades. E a razão é, obviamente, porque o Brasil é criativo. E como nenhum outro país tem agora, está criando uma classe média, que é onde a criatividade acontece. Porque a classe média tem tempo livre, e é no tempo livre que não somente as pessoas relaxam, mas se engajam no dubi-dubi-du, no fazer e ser. E fazem. Estão começando. Minha experiência, eu dou workshops de ativismo quântico já há alguns anos no Brasil, e a minha experiência é que a receptividade brasileira para essa criatividade de 2 níveis, do dubi-dubi-du, essa conformação, essa visão de mundo é excelente. Então, além de equilíbrio entre emoção e razão, que é necessária para a criatividade, ela é necessária porque os circuitos emocionais negativos que nós temos, que destroem bastante a nossa criatividade, isso tem um efeito tremendo nos negócios. A recessão última foi criada basicamente por ganância. Então, a razão, ou seja, as emoções positivas, a criatividade pode equilibrar os circuitos de emoções negativas. Os brasileiros têm essa capacidade. Então, usando mais a capacidade da positividade. Então, os brasileiros têm vantagem em termos de abertura,
de tempo de lazer que está sendo criado e essa capacidade de equilibrar emoções e razão. Por todas essas razões, haverá enorme sucesso e uma das grandes alegrias é fazer parte dessa mudança pela qual o Brasil está passando. Eu vou falar em português. Eu vou falar em português para I'll speak in Portuguese to be easier. Antônio Henrique, he asked the question. Você poderia dizer, could you please talk about the self-help books like The Secret, and the other one is who think will be rich, who wants to think like a rich person, something like that. Pense em riqueza. Think and get rich, something like, it's nothing, is it nothing more than quantum science? Do you believe that? I'm glad you asked me this question. Estou feliz por essa pergunta, porque eu me senti um pouco assim, fiquei me perguntando se eu mencionei a ciência da manifestação, se eu expliquei o suficiente, mas enfim, vamos a isso então, em sequências. Então, se você intenciona e espera no primeiro livro, parece que é suficiente. O segundo livro eu não li, mas dá para mais ou menos adivinhar do que se trata. Bom, sim, fazer uma imagem positiva do que você quer, isso é bastante bom, todo mundo sabe. Então, intenção, visualização, tudo isso. E aí você espera, só que isso não é a ciência completa. Para a ciência ser completa, você precisa acrescentar o ser fazer, o dubidubidu. Intencionar, a gente ensina nos meus workshops, em maio do ano que vem teremos outro. Se quiserem detalhes, olhem no meu website, amitgoswami.com.br, terão toda a informação sobre essas coisas e nós podemos realmente ensinar como intencionar, como ser criativos. Essa ciência agora está disponível graças à física quântica e ao novo paradigma que tem a consciência como base de todo o ser. Então, esses livros, eles respondem parcialmente, eles omitem a parte dura, o difícil, mas para ser uma pessoa de sucesso, empresário de sucesso, fazer um produto que vai vender, tem uma parte dura, vamos dizer, não é fácil. Eu gostaria de poder dizer que só senta, espera, não é. Você precisa alimentar esse fogo, precisa colocar o fogo, precisa alimentá-lo, então tem uma parte mais difícil, mas o ponto não é esse. O ponto é que você pode fazê-lo, está dentro do seu alcance, da sua capacidade. É possível. A senhora acredita que existe alguma Do you believe there is a measure for the level of consciousness, since the money measures only the material effect? The question is from Renato Riga Ferreira. Muito boa pergunta, Renato, muito boa. Uma das grandes descobertas que já aconteceu sem as ideias de converter a economia em uma economia de energia sutil seria vão. A questão é que sim, nós podemos medir energia vital, nós podemos medir o significado mental, se você se torna mais proficiente nisso. A medição da energia vital, através de aparelhos que chamamos de fotografia Kirlian, por exemplo, é tão boa agora que um médico na Índia está pegando mulheres com câncer de mama, examina a energia do coração. O coração está associado ao amor. Então, são mulheres que estão que perderam um ente querido, elas estão em luto e que também, para fazer esse teste,
ele na verdade ele vai testar precocemente para ver se essas mulheres, como é que está o coração delas com a fotografia Killian, para ver se elas estão começando a desenvolver câncer de mama. Com a fotografia Killian, se pode ver se há bloqueio no chakra cardíaco. E então se detecta precocemente e não precisa fazer nenhum tratamento tão agressivo, porque detecta precocemente e faz o trabalho no coração, no chakra. E também há pessoas que estão vitalizando o local de trabalho, permitindo as pessoas a engajar-se no significado, no trabalho com significado. Então, como eu falava antes, o que acontece, então, é que a sincronicidade na vida aumenta. Sincronicidade é um fenômeno não local, que o Carl Jung cunhou. Então, sincronicidade entre um evento externo e um interno. São coincidências com significado. Elas começam a aumentar na vida. Esse é um sinal seguro de que você está processando o significado de uma forma mais eficiente. Então, tanto o bloqueio na energia vital e o excesso, e também o significado, a bloqueio e o excesso podem ser medidos com novos aparelhos. E muitos aparelhos novos estarão disponíveis à medida em que se pesquisar isso com mais afinco, que isso, na verdade, ainda nem começou adequadamente. A senhora acredita que ter consciência Do you believe that being aware of one's individuality is more important than the world consciousness to operate significant changes? Roger is asking that. Roger, outra excelente pergunta. A individualidade é muito importante. Sem ela, não há capitalismo. As pessoas de negócios, elas pensam, puxa, será que eu vou ter que abrir mão da minha individualidade para eu cuidar do outro? Vou ter que abrir mão do meu lucro? Então, pensem, a física quântica não está totalmente de acordo com a visão espiritualista antiga. A física quântica diz que a criatividade é muito importante, ela é um passo fundamental do processo importante do processo espiritual. Não é um processo final, ninguém de nós está lá ainda. Nós precisamos da criatividade para progredir espiritualmente também. Então, você já tentou fazer, se você é um marshmallow, marshmallow só senta. Se você tem que estar ativo, você precisa ser forte para poder ter a energia do fazer. Sim, o ser é importante, mas não é a única coisa. Ser é importante para as possibilidades quânticas proliferarem, para processarem o inconsciente, para o qual temos a capacidade de processar. Então, o ser é importante para isso. Mas fazer também é importante, senão o inconsciente, ele não será mexido, ele não será ativado. Então, há produtos no espaço-tempo manifesto, então a criatividade, ela reconhece ambos aspectos, individualidade e a natureza holística da consciência. Não se preocupe, valorize a sua individualidade também. A gente vai para as duas últimas perguntas. Now the two last questions. He was asking before. Sidney Moraes is asking, when we have ideas and we even feel in a quantum way that we will have success in a certain business, how shall we deal with the fear that is always present? Se o medo não estivesse presente, haveria algo errado com você. O medo é muito bom para qualquer empreendimento criativo.
eu dei milhares já de palestras, mas quando eu cheguei, eu estava sentado lá, eu estava escutando os dois palestrantes anteriores e eles estavam indo bem. Eu pensei, puxa, o pessoal está escutando essas palestras maravilhosas, será que a minha palestra vai ser tão boa quanto a deles? Vai ter que ser traduzido, as pessoas vão pegar. E aí entrou medo, e aí quando o medo entrou, eu falei, então ok, o medo é bom, a questão é, não bloqueie-se por causa do medo. Combine o medo com amor pelo seu sujeito, pelo seu tema, pelo produto que você vai criar e produzir, ou aquilo, a sociedade que você vai participar. Se você ama o seu processo, o medo vai embora. Mas nunca vai embora completamente. Nunca deve ir embora completamente. Boa pergunta. Now a question of mine. I would like to know whether you could leave us a practice, a simple practice or a recommendation which we could use in our daily life to increase the chi, the vital energy, which quantum physics considers relevant for our daily life. Please. Absolutely. Com certeza. Just rub your palm. Esfreguem a palma da mão, assim. Agora façam uma pequena afastamento entre as palmas. Vocês sentem esse formigamento? Se não sentirem o formigamento, então esfreguem mais. Se estão sentindo, vão afastando um pouco mais e começando a movimentar as palmas em círculo, como se fossem duas rodas. E aí, agora, afastem as palmas e continuam sentindo esse formigamento. Agora subam os braços, ergam os braços, abrindo as mãos. Agora está realmente formigando. Então, quando sentirem cansaço, façam isso. Quando estiverem sozinhos, não somente façam isso, mas depois disso, tragam a palma ativada para o chakra cardíaco, cruzando na frente. E se afaguem dessa forma. Vocês são o seu melhor amigo. Então, esse é um caminho para se dar vitalidade. Um ser humano nunca deve ficar sem energia vital. Então, banhe-se com energia vital a cada tanto. E a sua vida pode mudar. E é por isso que os hindus fazem o movimento do Namastê. Eles reconhecem que na energia vital, você e eu somos parte daquela mesma consciência não local. Agradeço. Queria agradecer ao Sr. Amit e dar um aviso que na segunda-feira, o Adriano, que acompanha ele aqui no Brasil, acabou de lembrar que para todos nós, ele vai dar um workshop online gratuito